Aí, André, E aí, tudo bem? tudo ótimo. Tirando o friozinho, tá tudo ok. Né? E aí, como estamos? Tudo ótimo, graças a Deus. Assim, tirando aí a situação, né, que a gente se encontra no momento, para todos da área, né, que acabou complicando para todo mundo, mas a gente segue tentando, né? Essa é a ideia, né? Tentar fazer alguma coisa para ocupar a mente, o corpo e deixar o estresse pro outro lado, né? Com certeza. O É Fábio uma... tá bem? Manda um abraço para ele. Pode deixar. Ele saiu para passear com o nosso cachorro, que senão vira uma latição aqui, então, mas tá assistindo. Depois ele assiste junto. Legal. Show de bola. Pode deixar. André, o pessoal ainda está entrando aí, estamos aí, tá tendo também a live da turma da MGB, né, do evento que vai ter na semana que vem aí. A Então, gente tem hoje a sexta-feira sempre concorrido, né? é verdade, de sexta tá tendo bastante lives aí, né? Mas tá certo, aí a galera tá entrando em peso, algumas pessoas que estão fazendo aula com a gente no formato aí online, que a gente está promovendo. Legal. Tem uma galera aí entrando em peso. Legal, show de bola. Eu acho que André, essa é a ideia. Depois você vai conseguir deixar isso registrado, não vai? sim, sim, a gente vai deixar por Legal. 24 horas, tá? Daí a gente está Perfeito. tentando ver aí um formato de, aí essa é a parte do Fábio, de tentar aí dar um jeito e colocar no IGTV. Aí ele já Legal, deu uma legal. fuçada aí, essa parte é ele que manja. Eu tenho, uma das professoras da minha equipe também, a Eli, ela sempre salva as lives, depois a gente tenta publicar no canal do YouTube, daí eu te passo também. Ah, legal. Ele até conseguiu salvar as anteriores aí para mim, né? Mas eu não sei como ele fez, não entendo nada. Essa parte é com ele. Mas legal, obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Até falando para o pessoal, né, que você esteve, foi o último palestrante aí que a First conseguiu trazer para Bauru. É, Eu fui o depois último da sessão de curso de vocês, né? o presencial, sim. Depois a gente ia ter o do Fabrício, né, em julho, marcado já, porém a gente já estamos tentando transformar aí para o online, porque a situação para cá está complicada, então acho que vai ser complicado manter a data. Então já estamos Sim, estudando sim. as adaptações necessárias para o formato online. Mas eu estava Legal. falando para a galera, né, que você foi o último palestrante nos cursos presenciais que a gente trouxe. Foi um evento bem. A gente teve um feedback bem legal, todos os cursos tivemos, porém o seu curso por tratar de um tema aí bem peculiar, né? Que foi o autismo, síndrome de Down, né? Toda a natação adaptada aí, né? Como você chama. Então, foi assim, quem estava presente no curso estava ali também tentando absorver o máximo desse seu amor pelo que você faz, pelo que você passa, pelo que você compartilha e de tudo que você aprendeu nesse seu tempo aí estudando e se aperfeiçoando nesse tema. A gente vê nas conversas que a gente teve, né, antes e após o curso, você passa bastante isso pra gente, que é o amor, né? Você tem até a tatuagem, né, Tem aqui a tatuagem do símbolo do autismo. do autismo, então isso aí mostra bastante a paixão aí pelo que você faz. Então, aí até a Dani que tá falando que foi Fez o curso com a maravilhoso gente, o né? curso. Então, foi um feedback muito positivo que a gente teve mesmo do curso, né? Então, assim, até antes do curso, nossa, que legal esse tema, nossa, eu tava querendo muito, que legal que vai ter em Bauru. Então, foi muito bom mesmo. E depois do curso foi melhor ainda, né? O retorno que a gente teve. Então, Ah, o pessoal, Thiago ensino Martins falando online, de um curso Thiago. online, legal. Depois a gente conversa, me chama lá. Então, aí, ó. Então, queria já antes aí de começar a nossa live agradecer por ter aceito aí o convite para vir até Bauru. Quando eu pensei no tema em trazer, até foi quando a Sandra Rossi esteve aqui com a gente, eu falei, Sandra, eu estou pensando em trazer aí o concurso de autismo. Quem? Daí ele falou, quem está mais por dentro e quem super indico é André Trindade, foi meu aluno, daí foi só elogio.
Foi só elogio. A Sandra é suspeita em falar, né? Isso a É, gente é muito parceiro. ela elogia aí com argumentos, né? E depois que você veio, foi a prova aí disso, né? Que Então, depois isso. que ela falou, Obrigado. se você quiser, já passo o contato, né? E fizemos aí o contato com você e já deu super certo. Foi um prazer te receber. Então, não poderia deixar de te convidar também para as nossas lives, ciclo de lives aí. E que legal que deu certo, tá? Que bom. Obrigado mais uma vez. Eu falei isso para vocês pessoalmente, mas registro novamente aí a grande recepção que vocês fizeram, toda a atenção que vocês me deram desde a hora que eu saí daqui de São Paulo até a hora que eu voltei, desde me encontrar lá na rodoviária, as nossas conversas fora do ambiente do curso também. Então, tanto você quanto o Fábio me recepcionaram muito bem e realmente foi o meu último curso presencial antes da paralisação. E foi sensacional, o pessoal super participativo. Encontrei bastante gente que eu já conhecia, meus ex-alunos da pós que estavam aí, ou algumas pessoas que também já me conheciam, mas que puderam compartilhar junto esse curso e foi bem legal. Que legal. A gente fica feliz também aí que foi bom para ambas as partes, né? E acho que esse é o objetivo. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar o que eu aprendi com os alunos, com as pessoas que estão interessadas. E eu acho que é assim que a gente caminha para um melhor desenvolvimento, não só profissional, mas também para o melhor para os nossos alunos. Eu acho que o objetivo principal são eles, né? Eu até fiz na semana passada, a gente fez uma semana de lives aqui também, só que a gente fez uma semana de live com os alunos, Alunos, né? né? Eu assisti Então a alguns gente vídeos. fez então a gente quis colocar eles não para uma exposição, mas para mostrar que eles realmente são os protagonistas da natação terapêutica e que eles merecem toda a atenção. E aí a gente teve 6 dias de live que foram sensacionais. Algumas delas a gente conseguiu salvar, outras não, porque a gente também fica nessa de depender da tecnologia que a gente está aprendendo ainda, né? Mas foi muito legal por conta Você aprendendo nessa loucura que foi. mas a experiência foi muito legal, porque a gente pôde falar com eles ao vivo e conhecer as crianças de perto, para quem não conhecia ainda, né? E colocar eles em evidência, mas de uma maneira muito positiva, muito leve, não foi nada organizado, sabe? A gente entrou na live e falou, vamos ver o que vai acontecer. E foi super bacana, as mães participaram, foi uma experiência muito bacana aí com os nossos alunos. Foi bem legal. Não, show de bola. É, então, agora entrando no tema mesmo, né, da nossa live aí, autismo e natação, quem tiver aí algumas perguntas, né, pode ir escrevendo, clica aí na interrogaçãozinho, vai mandando, que depois eu leio aqui. Tenho as minhas perguntinhas também pro André, tá? Mas Legal. fiquem à vontade aí, pessoal, para perguntar, tá? André, assim, as perguntas que eu fiz são perguntas que são simples, né? Se você for ver, mas na hora que a gente chega na prática e recebe algum aluno, assim, a gente fica muito perdido, né? Até nas conversas que a gente teve quando você chegou aqui em Bauru, né? Eu contei alguns casos, você contou os seus casos, e você vê que é igual para todo mundo, né? O que Uhum, que eu faço, uhum. Deus, assim, então, quando a gente se depara com um aluno do espectro, a gente fica naquela situação, né? Então, eu tentei elaborar algumas perguntas simples, mas que talvez seja as dúvidas de todos, né? Legal. Então, para começar, eu queria só que você falasse assim, o autismo, ao seu ver, do seu estudo, como que ele era visto antes e como ele está sendo visto agora, né? Que mudou muita coisa, né? Então, o que que você tem a dizer sobre isso? Legal. Bom, a gente, na verdade, tem que seguir sempre uma diretriz, né? Não sou eu que acho, eu sempre estou estudando, imaginando qual é o lugar específico, qual é a base de dados específica para eu tentar estudar, tentando ler alguns artigos ou livros que sejam baseados em bons conceitos para a gente poder, então,
transmitir isso para todo mundo. Então, tudo que eu falar foi o que eu estudei, não o que eu necessariamente acho, tá? Quando a gente fala do espectro do autismo, que é uma temática teoricamente recente, a gente primeiro tem que pensar como ele era visto antigamente, e aí a gente tinha um documento que é um manual de diagnósticos específicos para doenças mentais, que é o DSM, e esse DSM, até a versão anterior, que é o DSM-4, ele não tinha essa classificação do espectro do autismo. Então, antigamente a gente falava de autismo clássico, a gente falava de síndrome de Asperger, a gente falava de autismo severo ou autismo não verbal. Então, tinha algumas nomenclaturas que a gente não tinha, transtorno global do desenvolvimento, enfim. Algumas características que são pontuais dentro do autismo, mas que antigamente você tinha outras nomenclaturas até para classificar o que era um autismo leve, o que era um autismo severo. Então, antigamente a gente via dessa maneira. Eu vou falar que, para mim, antigamente, há 14 anos atrás, quando eu comecei a estudar e comecei a trabalhar com as crianças no espectro, eu achava que autismo era aquela criança que chacoalhava a cabeça e ficava no canto da parede, né, que não conversava, que não falava com ninguém. Então, esse era o meu conceito anterior. Depois que eu comecei a estudar e a gente percebe que muitas coisas vão se atualizando, o DSM hoje, a versão atual é o DSM-5, e no DSM-5 a gente tem essa nova classificação. Apesar de a gente falar nova classificação, esse conceito já é desde 2013, tá? Então a gente está falando do transtorno do espectro do autismo, que tem por características esses prejuízos no desenvolvimento, em algumas áreas do desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de comunicação, de comportamento e alguns interesses restritos. E aí a gente conhece algumas características do autismo. Quem já trabalha ou quem já hoje tem contato com as crianças sabem quais são essas características, mas para quem não sabe, ainda fica meio perdido mesmo quando chega uma criança com autismo para uma aula de natação ou na escola, enfim. E a gente tem essas pequenas dúvidas. É autista? Não é? O que é o autismo? Então, eu acho que essa, inclusive, já é uma primeira dica para quem hoje está na área e tem interesse por essa temática. Eu acho que vale a pena pegar o DSM-5, tem disponível em PDF na internet, entra no DSM-5 e lê quais são essas áreas que são prejudicadas e principalmente as características que são englobadas para chegar nesse diagnóstico. Lógico que isso é para conceito e conhecimento. Não, a gente, como profissional de educação física, jamais vai fechar um diagnóstico, né? Mas eu gosto sempre de falar que o espectro do autismo é como se fosse um leque aberto. Eu gosto muito desse exemplo para ficar fácil da gente entender o que se enquadra dentro desse espectro. Então, o espectro é como se fosse um leque aberto com várias abas, e essas abas representam áreas do desenvolvimento que são afetadas. Uma delas pode ser a comunicação, a outra pode ser o comportamento. E a gente tem, então, graus de comprometimento, que pode ser leve, moderado ou severo, onde ele precisa de um apoio substancial ou precisa de muito apoio substancial, dependendo dos graus que essa criança for classificada. Então, acho que esse pode ser o primeiro caminho para a gente entender o que é o espectro, porque isso vai dar direcionamento para a gente iniciar um bom trabalho. Você, Marcele, pode ser a criança dentro do espectro do autismo que tem essa e essa característica, e eu, André, posso ter todas essas características, e o Fábio pode ter as mesmas características em grau mais leve, e eu em grau mais severo. Então, todos são classificados com o mesmo diagnóstico, transtorno do espectro do autismo, porém, com características e graus de comprometimento que se variam. Não, legal. E, então, assim, o pessoal fala, né? Antes não tinha tanto, agora tem um monte. Então, né, a gente escuta falando bastante disso. Então, isso se Estão dá, brotando da terra as crianças com é, autismo. né, sair. Então, isso é por conta os diagnósticos, né, que surgiram, esses, né, que você citou. Então, não é que agora tem, antes não tinha, né? Porque Então, antigamente a gente tinha uma formação, não só na área
na nossa área, na área da saúde, ou na área da educação, que não olhava para essas características especificamente. Então, os diagnósticos, eles não eram tão específicos. Então, talvez essas crianças mais velhas que foram diagnosticadas, talvez podem ter sido diagnosticadas com deficiência mental ou com algum atraso no desenvolvimento, mas não especificamente no espectro do autismo. Se a gente for falar historicamente, os primeiros relatos de autismo, a gente tem alguns autores que falam lá em 1911, o Bleuler que fala de alguns estudos que mostravam características autísticas, mas o primeiro relato mais importante para a história do autismo é de Leo Kanner em 1943, então ele não é tão recente, mas também não é muito antigo. A gente está em 2020 ainda, não tem 100 anos que a gente fala de autismo, né? Então, acho que é importante a gente também entender que com a ciência, com o avanço da ciência, com a medicina de evidência, que eu acho que é importante, essa fala hoje está bem atual, né? Falar de práticas baseadas em evidência, medicina baseada em evidência. Então, os estudos científicos que colocam cada vez melhor um diagnóstico, cada vez melhor uma terapia, um tratamento. Então, eu acho que com o avanço da medicina nesses últimos anos, a gente também tem feito melhores diagnósticos. Eu falo a gente, os profissionais que são próprios para esse diagnóstico, que são os neurologistas, os pediatras infantis especializados, enfim, a gente tem avançado bastante junto com uma equipe multidisciplinar de olhar para essa criança e entender o que se passa dentro desse desenvolvimento para talvez enxergar aquilo que está em prejuízo para aquela faixa etária. Então a gente também tem estudado mais sobre desenvolvimento humano, tem olhado com mais carinho todas as etapas do desenvolvimento humano. Então eu acho que tem facilitado para a gente essa questão de ter um melhor diagnóstico hoje na atualidade. Com certeza. Indo assim para o lado do atendimento, qualquer profissional da área da educação física aí pode atender um aluno do espectro? E qual a importância? Poder pode, né? Eu acho que hoje a gente, na nossa área, a gente tem inúmeros profissionais, eu dou aula na faculdade, então a cada semestre a gente forma uma infinidade de profissionais na educação física, só que eu acho que não só para a área do autismo ou na natação, eu acho que cada vez mais o profissional que se especializar e estudar e se direcionar para uma área específica vai fazer um melhor atendimento. Eu não curto muito os profissionais que começam a atender por modismo, sabe? Começam a trabalhar por modismo. Ah, eu quero fazer porque está na moda trabalhar com autismo na natação. Eu acho que a primeira coisa é ser empático. Você tem que se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da família, né? E entender que aquilo que você vai oferecer para a criança tem que ser importante para o desenvolvimento dele, e não necessariamente porque eu quero ter 200 alunos como meus alunos de personal, né? Eu acho que a gente tem que dar um passinho antes, estudar, olhar mesmo quais são os estudos específicos da área que são baseados em evidência, quais são os melhores direcionamentos, como fazer um bom atendimento, quais são as práticas, seja dentro ou fora da água, que realmente apresentam resultados cientificamente comprovados para você poder, então, começar a fazer um bom atendimento e se basear nessas práticas. Você falou no começo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, Visível. mas e eu realmente curto e espero que eu tenha, que eu seja transparente quando eu falo as coisas que são relacionadas ao meu trabalho. Porém, não é só o amor que me direciona, eu tenho que estudar bastante, né? Eu tenho que ser apaixonado pelo que eu faço, pelo meu trabalho, mas também preciso estudar, preciso me dedicar, preciso me especializar para aí sim eu fazer um bom atendimento e oferecer o melhor para o desenvolvimento daquela criança. E quando eu falo daquela criança, não são das crianças com o espectro do autismo ou com qualquer outra deficiência. Porque hoje aqui a gente atende mais de 200 alunos com deficiência, somos uma equipe, minha equipe, inclusive, aí tem professores da minha equipe que estão na live. A gente tem hoje um grupo de professores que se formaram, a maioria deles foram meus ex-alunos,
ou então professores que estavam próximos do nosso trabalho e que tiveram interesse, se especializaram, estudaram e hoje fazem o atendimento das crianças, seja o bebê ou o adulto, idoso, enfim. Mas a gente tem que realmente se basear em alguma evidência e se especializar, fazer bons cursos, procurar aí a melhor terapia, quando eu falo, por isso a nomenclatura da natação terapêutica, é tentar oferecer melhor para a qualidade de vida daquele indivíduo. Só que qualidade de vida é muito subjetivo. O que é qualidade de vida para mim pode não ser qualidade de vida para você e também não pode ser qualidade de vida para aquela criança. Então eu preciso conhecer a individualidade de cada aluno, oferecer o melhor baseado nas evidências e baseado nos estudos, o que pode oferecer de melhor para o desenvolvimento daquele aluno, conversar com a equipe multidisciplinar que atende esse aluno e principalmente acolher a família. Então é um trabalho que não é tão simples quanto parece. É amor puro? É, mas tem muito estudo envolvido em todo esse contexto, né? Sim, com certeza. Até veio uma pergunta aqui já, ó, do Matheus. Professor, nesse momento de quarentena, onde a rotina de todos foi alterada, como fica o dia a dia de um autista? Inclusive, tem a prática semanal de natação. A gente, na verdade, hoje, a gente entende que esse é um momento que não é de escolha minha, não é de escolha sua, é uma escolha mundial, né? Então, foi imposta para a gente. Lógico, eu adoraria estar atendendo os nossos alunos, eu adoraria estar na água, né? Só que, infelizmente, a gente não pode. E por não poder, acho que o nosso papel hoje, a rotina deles, nem toda criança dentro do espectro do autismo tem problemas em alteração da rotina. Essa pode ser, por isso que mais uma vez a gente fala do espectro. Pode ser que esse aluno tenha problema com mudança de rotina, mas esse não. Então eu preciso saber, esse aluno tem problemas com mudança de rotina? O que essa família precisa? E talvez ela precise no mínimo de um suporte emocional para lidar com essas pequenas mudanças. Então a gente fez uma live na semana passada com uma mãe de uma criança com autismo e ela tentou, para facilitar todo esse processo de entender o que estava acontecendo na quarentena, a Fabrícia trouxe para a gente um, uma ideia, uma dica de como estabelecer uma rotina para o desenvolvimento do seu filho. O filho dela, autista, o que ela fez? Ela criou e desenvolveu de uma maneira muito simples e fácil uma planilha para criar uma rotina nas atividades que ele ia fazer dentro de casa. Então, isso envolvia as atividades que a escola mandava, envolvia as atividades físicas que ele faz direcionados com um dos professores que faz live todos os dias à tarde. Então, ela colocou ele para fazer atividade física. As atividades de vida diária para auxiliar a limpar, arrumar uma cama, limpar uma louça, ou ajudar o pai a lavar a garagem, né? As atividades terapêuticas que ela recebe de apoio com os terapeutas que já atendem essa criança. Então, ela estabeleceu uma nova rotina. A mudança no começo ela é complicada, mas se você reestabelece uma nova rotina para essa criança, Legal, né? vai ficar talvez um pouco mais fácil, né? Porque quarentena deixa a gente em casa. Se você deixar aquela criança em casa solta, livre, talvez ela sofra mais com essa mudança da rotina de não poder sair para a escola, de não poder sair para a natação, de não poder ir para a casa dos avós, enfim. Então, ela precisa organizar e tem funcionado bem, né? Ele tem os momentos de lazer, tem os seus momentos livres para fazer o que ele quiser, momentos para ele assistir TV ou brincar no tablet, mas tudo isso estruturado em uma planilha para que ele saiba e ela também se organize para todas as atividades por horário, como se ele estivesse saindo para ir para a escola, mas agora você vai sentar e fazer as atividades da escola, né? Ou agora você vai fazer as atividades da terapeuta. Então, eu acho que essa pode ser uma das dicas para quem é profissional e já atende as crianças. Eu acho que o mínimo que é nosso papel, né, acho que principal, de olhar para esse indivíduo de maneira empática é entrar em contato com essa família, mandar um áudio, mandar um vídeo, conversar com esses alunos, perguntar se está tudo bem, pede uma foto. A gente fez isso logo no começo, antes de fazer as lives com os alunos. A gente mandou um WhatsApp para as mães, pediu uma foto para saber como que eles estavam, postamos nas redes sociais para elas verem. Como eu falei, eu acho que eles são realmente os protagonistas de todo o trabalho. Eu posso ser apaixonado pelo que eu faço, posso estudar bastante,
dou curso, dou aula, mas eu preciso valorizar quem são os caras que estão lá comigo na prática, sempre, todos os dias, né? Então, acho que esse pode ser um dos caminhos para o Matheus aí que perguntou, talvez de você se colocar no lugar da família e entender o que está acontecendo com essa mudança de rotina na quarentena. O que essa família precisa? Talvez só precisa ouvir você falar, olha, se precisar eu tô aqui, um abraço, tudo de bom, né? E acho que isso pode ser um dos caminhos. Legal. E eu falo bastante, né? Se deixar, eu vou falar bastante. A gente adora escutar você, André. Você pode falar aí, fica à vontade. Até a Sami, que é minha amigona aí de profissão e de vida, aí entrou. Ela tem uma aluna autista, ela tá falando aqui que uma das minhas alunas precisou passear no carro e ver tudo fechado até assimilar que não podia. Hoje está conseguindo, né, com rotina e às vezes saídas de carro para voltar a ver e entender, né? Tem o grau de Talvez, é alto. Então, talvez nesse caso específico ela precise desse impacto visual para entender que o ambiente que ela gostaria de estar não é possível que ela esteja. Então ela precisou ver, né? Precisou ver que a academia ou que a escola está fechada e ela não pode estar lá. Talvez fique mais fácil para entender, né? ela até falou depois que essa aluna já usa o método ABA e vem sendo essencial. O método ABA, para a gente fazer um parênteses, eu não sou especialista em método ABA, tá? Mas o método ABA hoje é uma das práticas que maior tem resultado, e quando eu falo de resultado, são daquelas práticas baseadas em evidências. Os artigos científicos que apresentam melhores resultados, né? Uma terapia é uma metodologia específica para desenvolver, para analisar o comportamento e tentar criar estratégias para poder melhorar aquilo que a criança apresenta como prejuízo e auxiliar no seu desenvolvimento, seja no desenvolvimento comportamental, na aprendizagem, na comunicação, não necessariamente na fala, né, mas na comunicação. Então, eu acho que o método específico é uma das práticas que melhor tem apresentado evidências científicas importantes para a nossa área. Então, porém, lá na piscina, eu não tenho todos os meus alunos que trabalham com o método ABA. Eu tenho alguns deles. Então, por isso eu preciso, como eu falei lá no início, respeitar a individualidade de cada um deles. Primeiro, conhecer quem é o meu aluno autista e saber onde ele está dentro daquele espectro. E depois, como ele se desenvolve no seu ambiente. Seja ele num ambiente escolar, num ambiente familiar, num ambiente social. Como essa criança se comporta para aí sim, em parceria com os terapeutas, em parceria com a família, eu tentar desenvolver um bom trabalho lá na piscina. Então, tenho alunos que fazem aba? Tenho. Tem alunos que fazem 4 horas de aba por dia. E tenho alunos que fazem 4, 5 horas de aba por semana. Isso faz muita diferença. Comparado às crianças dos Estados Unidos hoje, que tem o método ABA implementado dentro das escolas, e eles fazem terapia ABA 40 horas semanais, que seria o ideal para as crianças, então a gente tem um resultado muito mais eficaz e evidente comparado com as crianças aqui do Brasil com os Estados Unidos. Então acho que essa é uma prática bem legal, é uma área bem específica, é uma terapia que, pensando na parte financeira, é uma terapia que não é tão barata, então as crianças precisam se enquadrar naquilo que elas têm possibilidade, o que a família tem possibilidade, né? Com certeza, né? E daí, ô André, outra coisa que eu gostaria de perguntar, e quem tiver mais perguntas aí, pessoal, vão enviando, tá? Daí no momento da gente receber o aluno autista, seja na piscina, em outros tipos de atividades aí, como proceder inicialmente? Não é só chegar, oi, tudo bem, e puxa, né, para você. Tem que ser tudo feito com muito cuidado. O que você aconselha aí nesse contato inicial? O que a gente desenvolveu aqui, e isso eu falo que é muito mais olhar humanizado do que qualquer outra coisa. A gente, na verdade, resolveu, em parceria com a equipe, com a minha equipe, a gente resolveu que para iniciar o trabalho, facilitaria se a gente tivesse o maior número de informações sobre essa criança
e sobre o seu desenvolvimento, mas também sobre aquilo que ela tem de melhor no seu desenvolvimento. Não só aquilo que ela tem prejuízo. A gente está muito acostumado, e eu acho que essa é uma prática que acontece bastante nas academias ou nas escolas, de apontar para a criança, seja ela com qual deficiência for, apontar a criança e mostrar aquilo que ela não consegue realizar. E uma vez que você coloca e aponta para a criança e diz, olha, ela não consegue fazer isso, ela não consegue. A Renata Rodrigues passando para mandar um abraço aí, obrigado, Renata. Então, Ela que Renato, me incentivou, inclusive, a fazer várias lives. Figura. Então, se a gente não conseguir olhar para a criança, para aquilo que ela tem de melhor, o trabalho ele realmente fica mais complexo. Eu vou sempre olhar para a criança e falar, ela não fala, ela não se comunica, ela não olha nos meus olhos, ela não, sabe, tudo ela não se comporta, ela não interage. Agora, aí o inverso, né? Como que eu olho para uma criança dentro do espectro do autismo hoje e se ela não se comunica verbalmente, qual é a melhor forma de comunicação que ela utiliza em casa, com a família, na escola, com os terapeutas? Se eu souber, tiver esse mínimo de informação, facilita muito para o meu primeiro dia de aula na piscina. Então, hoje, os alunos que chegam para nós para fazer aula, eles passam por uma avaliação inicial, fora do ambiente aquático, para eu conhecer a rotina dessa criança, para eu conversar e ter um tete-a-tete com a família, e de conhecer as angústias da família, conhecer as conquistas dessa criança, entender o que essa criança hoje faz de terapia, porque se necessário for, é lógico que seria humanamente impossível eu falar com todos os terapeutas ou os médicos que atendem essa criança. Mas se ele faz uma terapia específica do método ABA, por exemplo, e ele tem um grupo de profissionais que atende ele, e quando a mãe chega e fala isso para mim antes da primeira aula, pode ser que, e isso tenha acontecido com frequência, que a gente tenha contato com essa família e com esse grupo de profissionais muito mais próximo. Então, a gente criança junto. Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tá? acho que Beleza? deu uma pausada aqui, Ah, mas acho então que já tá. voltou, né? O pessoal está escutando, Legal, tá, e tá, sim. tá tranquilo. Então, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, porque as famílias criam esses grupos com o professor, com os terapeutas. Então, tem o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, mais a família dentro desses grupos, e a gente troca inúmeras informações e conquistas dessa criança para tentar facilitar o trabalho de todo mundo. A gente tem que falar a mesma linguagem, né? Então não adianta eu lá na piscina achar que eu devo trabalhar de tal maneira se em todas as terapias existe um direcionamento. Então, se tem um direcionamento com essa família, baseado no método ABA, por exemplo, por que não lá na piscina eu também não posso trabalhar baseado em todas as necessidades dessa criança? Mas primordial, conhecer aquilo que ela tem de melhor. Então, se ela não fala, qual é a melhor forma que ela se comunica? Se ela tem dificuldade para olhar nos meus olhos, e muita gente fala, ah, criança autista não olha nos olhos. E eu sempre insisto e repito, criança autista olha no olho. O que ela tem é dificuldade em manter o contato visual. Então, o que você, lá na tua prática, dentro da água, dentro da piscina, pode fazer de melhor para manter mais tempo esse contato visual? Então, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande objetivo. Então, receber essa criança, o primeiro contato com essa família, é tentar colher o máximo de informações que possa auxiliar para o início do teu trabalho. E não ficar imaginando, no achismo, colocar aquela criança na água e ver uma caixinha de surpresa se abrir todos os dias sem você saber nada, né? Então, conversei com a família, identifiquei que ele tem facilidade para... O meu primeiro aluno, por exemplo, é um exemplo clássico disso. O Roger tinha dificuldade para se comunicar, Roger era muito agitado e eu não sabia exatamente nada sobre autismo. Então, a mãe dele falou, ele gosta de fotografia. Ela me trouxe uma máquina fotográfica, uma capinha, e a partir do momento que eu peguei essa máquina fotográfica e a capinha, eu entrei dentro da água, esse moleque se transformou. Ele olhava para mim e falava foto. Então, por que não? Se eu já soubesse isso antes,
colher essa informação antes e me preparar para esse primeiro dia de aula. Então, acho que esse foi o caminho que a gente traçou e tem dado muito certo para aí sim olhar para essa criança e preparar esse ambiente para receber essa criança. Seja com uma atividade, seja com uma música, seja com um brinquedo, algo que desperte o interesse dela, para aí sim a gente iniciar o trabalho. E André, assim, depois que você faz essa avaliação inicial, durante o processo depois, você faz um trabalho com a família ou é o trabalho individual? Você mantém alguma relação à parte ou a aula individual com o seu aluno? Eu falo que assim, o trabalho da piscina, ele sempre transcende a piscina. A gente vai sempre ter contato com essa família e eu acho que é bem positivo. Essa avaliação que a gente faz anteriormente, de conhecer a família e de entender um pouco da rotina dessa criança, tem nos trazido excelentes resultados. Por quê? Porque a gente estabelece um vínculo de confiança com essa família. Então, qualquer coisa que se altere no comportamento dessa criança, ou qualquer coisa que se altere numa terapia, ou qualquer objetivo que seja, sei lá, mudado de foco, alguma outra coisa que essa criança tenha apresentado durante seu tratamento, e por conta desse vínculo, ou talvez desse grupo de WhatsApp, enfim, isso tem facilitado o nosso trabalho, principalmente porque a gente tem liberdade para conversar com essas famílias fora do ambiente da piscina. Você sabe, porque você é da área, os profissionais que estão aí, o profissional da piscina hoje, ele está muito acostumado a terminar a aula às 10 horas da manhã e às 10 horas começa outra aula. Então, esse tempo de transição entre um aluno que sai e o outro que entra, ele é milimetricamente calculado, né? Enquanto você está terminando uma aula e dando tchau para o teu aluno, a outra mãe está esperando na borda da piscina, né? Então, a gente não tem esse contato na piscina, na beira da piscina, na borda da piscina. Então, eu preciso transcender a esse ambiente para poder manter um bom vínculo com essa família e dar continuidade àquilo que a gente faz. Eu não sou prepotente a ponto de dizer que a natação é o melhor ambiente para o desenvolvimento da criança, mas eu costumo dizer que ele é um facilitador de todo esse processo. Então, a piscina facilita muito as conquistas, mas ela precisa de um bom direcionamento. E mais uma vez, como eu falei, eu preciso conhecer essa criança, me basear em algumas evidências, saber quais são as melhores técnicas e melhores metodologias que podem ser aplicadas dentro daquele ambiente, né? Não posso brincar com a criança e ficar na tentativa e erro sempre, sabe? Eu vou tentar e vou errar, vou tentar e vou errar. E vou falar para você que no começo eu fiz muito isso, né? Porque eu não conhecia, não tinha estudado. Então, o Roger, que foi meu primeiro, ele sempre sofreu muito com isso, porque eu testava mesmo e até com o próprio consentimento da mãe. Eu falava, ó, hoje eu vou fazer X coisa. E ela falava, será que vai funcionar? Eu falava, posso tentar? Ela falava, pode. O E André, aí foi tem... ele o caso de cuspir lá? Foi com ele, não foi? ele foi um dos alunos que Uma história bem legal aí, quem não sabe. o comportamento do Roger, ele era muito Estável? Não. instável, mas talvez assim, eu sabia que ele tinha esse comportamento mais agitado, então não era tão instável, era que o meu conhecimento era instável, entende? Eu não sabia o que era aquilo, então para mim parecia que ele estava sempre numa montanha russa, sobe e desce, e não era, na verdade era o meu conhecimento que era limitado e eu não me preparava para aquela situação. Então eu não conseguia ainda olhar para o comportamento dele e antecipar uma situação que pudesse facilitar a aula e melhorar o desenvolvimento dele. Então ele entrava em crises de agitação às vezes e eu poderia ter evitado isso anteriormente, mas eu não sabia como fazer, né? Porque eu não sabia identificar os sinais comportamentais que ele apresentava para talvez querer se comunicar ou para talvez querer realmente expressar algum sentimento. Então eu não tinha essas informações, mesmo tendo contato com a família, mas ainda era no início, eu não tinha essa liberdade total, porque a gente começou a ganhar isso aos poucos, né? E um dos episódios, Roger cuspia na minha cara. E eu sempre falava, meu, o que está acontecendo? Ele pegava água e cuspia na minha cara.
e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu falei, tentativa e erro. O que eu fazia naquela época era errado, né? Como eu falei para você, há 14 anos atrás eu não sabia o que fazer, como fazer, muito menos por que fazer. Então eu deixava ele cuspir na minha cara e jogava água no meu rosto e eu falava, meu, alguma coisa ele está querendo fazer com isso, alguma coisa ele está querendo, não sei o que é. E aí uma aula acontecia isso, na outra aula acontecia, eu chamava atenção e falava que ele ia sair da piscina se ele cuspisse água na minha cara. E as pessoas que estavam em volta olhavam e falavam, meu, olha o que está acontecendo, esse menino é mal educado, ele cospe na cara do professor. E uma vez eu peguei e falei, bom, vou deixar isso acontecer para ver até onde vai. Né? Então ele começou a cuspir no meu rosto e eu falei, bom, eu vou olhar para o horizonte, não vou pensar em nada, não vou entrar nessa vibe de querer chamar a atenção dele e vou deixar ver até onde vai. E Roger cuspia insistivamente no meu rosto até a hora que eu falei, eu vou fazer alguma coisa para me distrair, vou começar a contar quantas vezes ele faz, né? E eu contei, passou de 60 vezes e de repente ele para, olha para o meu rosto, pega no meu queixo, vira para ele e fala, beijo, tio André. E aí na hora eu falei, meu, não é possível que esse moleque... E eu já... Aí você entra naquela vibe, né? Você não sabe o que fazer, não tem informação nenhuma, não sabe por quê. Eu falei, não é possível que ele cuspiu mais de 60 vezes no meu rosto para me pedir um beijo. E eu falei, bom, mas eu não vou chamar a atenção dele. Ele me pediu um beijo. Então eu vou dar um beijo nele, dei um beijo no rosto dele. E aí depois disso, esse garoto nunca mais cuspiu no meu rosto. E aí vocês falam, André, mas o que isso representa? Qual é a evidência que isso tem? Tem algum estudo que comprova isso? Não, isso foi a minha prática ali. É um exemplo do que eu estou dando. Não estou dizendo que a gente precisa, sempre que uma criança, e é errado eu até falar isso hoje, se eu vejo uma criança entrando em crise, deixa acontecer que alguma coisa ela vai fazer. Não é assim. Hoje as evidências mostram que a gente pode, inclusive, antecipar essa situação de agitação, de alguma crise de ansiedade, alguma coisa que está acontecendo, para evitar que essas situações desregulem uma criança dentro do seu comportamento. Então hoje eu consigo, de tantos anos de prática, e junto com os profissionais, principalmente com os psicólogos comportamentais, que nos auxiliam na identificação desses sinais que podem desencadear uma crise de agitação ou de ansiedade e desregular essa criança naquele ambiente. Então eu posso, talvez, dentro da piscina, utilizar o ambiente para auxiliar no controle desse comportamento, né? E auxiliar ele na regulação dessa rotina sem desestruturar ou oferecer um ambiente que seja aquele ambiente instável, sabe? Hoje eu não vivo mais nessa montanha russa de tentar e errar. Eu vou provocar ele para ver até onde ele vai. Isso é absurdo eu falar, né? Não posso provocar o meu aluno e querer que ele chegue até o seu limite, né? Porque o limite dele pode desregular ele de uma maneira muito prejudicial para o seu desenvolvimento, né? A ponto dele regredir naquilo que ele tivesse conquistado, enfim. Então, acho que hoje o caminho ele está mais direcionado, a gente tem mais conhecimento, tem muito mais estudos mostrando a importância desse comportamento regular dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente aquático, dentro de qualquer outro ambiente social, enfim. Então, acho que o caminho é esse, a gente tem aí práticas importantes para ainda aprender, eu acho que a gente tem um caminho longo ainda para traçar, mas eu acho que a gente está caminhando bem com o atendimento dessas crianças, principalmente na natação, até porque tem crescido a procura dessas crianças dentro do ambiente aquático, pelo interesse na piscina, né? Mas eu acho que cada vez mais também os profissionais precisam estudar, precisam buscar, precisam se especializar, porque senão eles vão cair naquilo que eu fiz de errado no passado, que era tentar e na maioria das vezes eu errava, eu não acertava. E hoje pode não ter um aluno, mas pode ser que chegue um dia, né? Algum aluno. Com certeza vai chegar, Marcele, porque eles têm inúmeras oportunidades, eu acho que eles têm mesmo que estar na sociedade, não só eles, mas qualquer outra criança com deficiência. Então eu costumo dizer que ninguém está livre de atender uma criança com deficiência no futuro.
né? Em alguma área, seja a área que for, né? Se não for na natação, vai ser lá na academia, se não for na academia, vai ser na aula de balé, na aula de zumba. Em algum momento eles vão aparecer para vocês atenderem. E eu acho que o mínimo de informação a gente pode buscar. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui, como lidar com a família caso você descubra que a criança possa ter autismo? Às vezes a família sabe, mas ela nega a existência do autismo. Como lidar com uma situação dessa? Legal. Mais uma vez, eu reforço a questão da empatia. Por que essa família está omitindo essa informação? Será que quando ele chegou para você lá naquele ambiente, seja, eu vou dar o exemplo da piscina, chegou lá na piscina, se matriculou na turma, não falou nada para ninguém, será que ela já não passou por inúmeras outras situações anteriores lá em outras academias que não ofereceram para ela um bom atendimento, um bom acolhimento? Então esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto ainda no olhar da empatia, será que essa família entende muito bem o diagnóstico? Será que eles receberam suporte, seja dos terapeutas ou da própria família, do entorno familiar, dos amigos, para entender melhor aquilo que acontece naquela condição do seu filho? Então, tem outras questões que a gente tem que avaliar antes de apontar e dizer: olha, essa mãe não está querendo me contar, ela sabe que o filho dela tem autismo, eu estou olhando lá para ele na piscina e estou vendo que ele tem autismo, e aí entra um segundo perigo. O primeiro perigo, esse de não olhar para a família, não ser empático. E depois, esse de querer dar o diagnóstico. Então eu olho e falo, eu acho que ele tem autismo. E isso é comum. A criança não está prestando atenção, a criança não está olhando no seu olho, a criança não está brincando com os amiguinhos. Aí você cutuca o professor do lado e fala para ele, o que você acha que ele tem? Né? Essa também é uma prática muito comum hoje e essa é uma prática que me preocupa, porque eu acho que, eu acho não, isso eu tenho certeza. O profissional hoje de educação física, na piscina ou fora dela, ele tem e deve ter o máximo de conhecimento sobre desenvolvimento humano para poder entrar em contato com essa família quando identificar algum atraso no seu desenvolvimento e chamar a família e apontar aquilo que a criança tem apresentado como atraso no desenvolvimento. Nunca de dar o diagnóstico. Eu não posso chegar para a família e falar, eu acho que seu filho é autista, eu imagino que esse comportamento seja um comportamento autístico. Mas se eu tiver um bom conhecimento sobre desenvolvimento humano, sobre aquilo que aquela criança deveria realizar naquela etapa do desenvolvimento e ela tem apresentado prejuízo, aí sim eu tenho argumento para chegar para essa família e falar para ela, olha, nessa etapa do desenvolvimento que seu filho está, ele deveria estar atendendo X, Y e Z etapas. E ele tem apresentado esse prejuízo. E esse prejuízo tem que ser avaliado em outros contextos. Ah, ele não tem facilidade para interagir quando ele está no ambiente aquático. Mas e em casa? Ele interage com as outras crianças? E quando ele está no ambiente escolar, ele interage com os amiguinhos? Então, não é tão simples quanto parece cutucar o amigo do lado e falar, eu acho que ele é autista. Então, isso realmente é bem preocupante, porque essa é uma prática comum hoje. Né? As pessoas têm olhado para as crianças com autismo e tentado apontar. Mas, pensando na pergunta agora, eu acho que se a gente tiver esses argumentos para chegar para a família, e por mais que você internamente ache que aquela criança pode estar no espectro do autismo, e você não vai falar isso para a família, e você acha que essa família também já tem conhecimento sobre o diagnóstico e não quis te contar, eu acho que o primeiro passo é você chamar ela para conversar. Chama essa família para conversar com bons argumentos e mostra para ela que é possível enxergar essas falhas no desenvolvimento em conjunto. Eu, você, a família e as pessoas que estão no entorno dessa criança. Legal. Falo pra caramba, né, Marcelo? Me interrompe aí. Como eu disse, é um prazer aí para mim, para todos aí escutar o que você tem a dizer, porque além do conhecimento sobre o assunto, você, pelo amor que você tem pelo que você faz, você vai por esse lado humanizado, né? Que você enfatiza tanto, que é o que é muito importante ao trabalhar e lidar com essas
peculiaridades, né? Não só o autista, mas como também, como você fez aqui no curso presencial, aqui em Bauru com a gente, deficientes visuais, físicos, intelectuais, e são os cuidados que não só tem que tomar com o autista. Claro que cada deficiência, cada autista tem sua individualidade, mas indo para o lado humanizado é igual para todos, né? Você tem que ver aquela criança, aquela família, aquele comportamento, né? E pensar que eu acho que você citou isso aqui no curso, assim, alguém da sua família um dia pode sofrer um acidente e não ter uma perna, né? Ninguém Então, está livre de se tornar uma pessoa com deficiência, ou de ter um filho com deficiência, ou de sim, trabalhar com uma pessoa com deficiência, né? Então, então, acho que é se colocar no lugar do outro, olhar de forma sim, humanizada, mas sempre, como eu falei, baseado em tudo que é científico, né? Eu não posso trabalhar no achismo. uhum, sim. Então, é um prazer escutar você, porque acho que se você ficasse aí 2, 3 lives inteiras aí falando, a gente já está absorvendo muito. A gente já Foi. está. Que apareceu a mensagem aqui da bateria, mas eu vou colocar aqui já, a gente já vai. Conecta aí. Eu tô até vendo aqui, ó, tem um pessoal fazendo comentário, pergunta, falando da importância de existir essa comunicação entre os pais, porque eu acho que entender por que aquela criança se comporta daquela maneira, eu acho que é fundamental, como eu disse. A gente, com as avaliações mental, então eu não faço nenhuma aula, eu vou fazer uma aula teste. Não. Vamos conhecer primeiro essa criança para depois agendar uma aula teste. E aí eu acho que dá para a gente iniciar um bom trabalho já de maneira direcionada, né? Então, quem traz melhores informações? A família. Quem conhece melhor a família do que a criança do que essa família? Né? Ninguém. Eles ficam Sim, 24 horas com a criança, eles ficam 24 horas com o aluno, seja em todos os contextos, e eles têm melhores informações para trazer para a gente. Então, acho que é o ideal. E aí eu vi uma outra pergunta aqui, que na verdade é da Andréia. A Andréia trabalhou comigo aqui na academia, gente boa pra caramba, eu trabalhei bastante tempo com o marido dela também, gente fina demais, o Fernando. E ela está perguntando com qual idade seguramente os profissionais conseguem fechar um diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, hoje existem profissionais que já conseguem identificar precocemente, quando eu falo precocemente, próximo de 1 ano e meio, 2 anos de idade, o que a gente chama de hipótese diagnóstica. Né? Por quê? Porque a criança tem apresentado alguns comportamentos que fogem àquela etapa do desenvolvimento. Então, tem alguns comportamentos que as crianças apresentam e tem essa dificuldade. O pediatra já identifica, encaminha para um neurologista, encaminha para um neuropediatra, para ir tentando. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Vê a galera aqui que eles estão. Você não me ouve? E a galera? Responde aí. Eu saio e eu volto? É? Então tá, então eu vou sair. aí Aê. foi muita informação, pesou aqui na hora. Fiquem tranquilos. Isso acontece. A gente tá com um boom de lives essa semana e hoje eu acabei de sair para tentar entrar de volta e não tava conseguindo entrar. Apareceu uma mensagem aqui. E eu tentava entrar, mandava comentário e nada. Mas eu acho que é porque tem muita live ao mesmo tempo, né? Não, mas o importante é que a gente conseguiu, aí a galera tá voltando pra gente aí fazer as considerações finais. Legal. Mais alguma coisa assim que a gente até perdi ali o raciocínio onde que você tava aí, se cortou no meio, você conseguiu finalizar. Não, na verdade a gente estava falando da importância de ter esse contato com a família e falamos do diagnóstico, né? A Andrea havia perguntado dessa questão de quando se fecha um bom diagnóstico, né? Com que idade você fecha um diagnóstico, e aí hoje tem profissionais que identificam isso, essa hipótese diagnóstica mais cedo, mas hoje a maioria dos alunos, das crianças que a gente tem lá na piscina, fecham um diagnóstico depois dos 2, 3 anos de idade, né? Porque realmente precisa observar essas características
em diferentes contextos, né? Eu não posso olhar num único atendimento, o profissional ir lá aplicar um teste, ou o neuropediatra olhar essa criança no primeiro dia e já fechar um diagnóstico, prescrever alguma coisa. Eu acho que tem que observar por um período de tempo, sim, oferecer as terapias, ver o que essa criança tem de conquista, como essa criança conseguiu desenvolver num período de tempo, e se estava dentro dessa hipótese diagnóstica, se ela se confirmou, ou se não, era só uma suspeita e ele tem um outro tipo de atraso. Então, acho que em relação ao diagnóstico, era isso. Ah, legal. Tem até aqui, Aquaplay Natação. Ela tinha perguntado na live anterior, está perguntando novamente, se você dá cursos, né, de transtorno do espectro autista, né? É no curso aqui em Bauru que você deu, abordou até a, a pedidos aí nosso também, né? Mas é aí a sua também grande paixão. Falar mais sobre o autismo em si, né? Mas você tem o curso também específico que só fala disso, ou em todos você aborda todos? Não, depende. Eu já fui para alguns lugares dar cursos específicos de autismo, ou então, como a gente estava aí num curso mais completo, né? E a gente tinha aí um conteúdo mais denso, então eu acho que valeu a pena a gente falar também de outras deficiências para oferecer para a turma outras oportunidades. Mas dá para a gente falar de autismo durante 20 horas ou É, mais, né? Então, conteúdo. conteúdo não falta, a gente tem essa possibilidade, seja na piscina ou em qualquer outro ambiente. Então, eu não, como o meu foco sempre foi fazer curso presencial, eu não tenho nada preparado. Você falou, André, você tem um curso para aplicar semana que vem online? Eu não tenho uma estrutura num site, essas coisas eu não tenho, né? Agora, lógico, se a gente for fazer um curso, dá para fazer, montar um curso como você está montando no Zoom, isso é possível, né? É possível a gente montar porque conteúdo eu tenho. Então, eu não tenho nada para oferecer hoje, assim, falar, vamos fazer um curso agora, né? Mas eu acho que é possível, sim, dentro dessa pandemia, a gente organizar algo mais específico, seja para o grupo que for, né? E trocar um pouco de ideia. Legal. Ó, tem mais uma pergunta só, daí vamos só responder, mas essa a gente já faz as considerações finais. Então, ainda Legal. muito o seu tempo também, mas não, né? A gente, apesar aí de estarmos em quarentena aí, né, tem essas coisas para fazer também, né? Vamos lá. As aulas de natação que você aplica é ensinar a sobrevivência aquática ou as necessidades motora e social que ela traz e os pais abordam? Então, assim, quem é a criança? Pergunta primeiro. Conhecer a criança lá no início. A André entrou novamente. André, a gente respondeu a tua pergunta do diagnóstico. Você vai conseguir salvar, né, Marcelo? Vou, a outra já tá salva, salva aí esse também, fica por Legal. 24. Depois tem a resposta da pergunta da André no comecinho dessa daqui. Obrigado, inclusive, André. Então, assim, falando especificamente do que essa criança aprende, eu preciso conhecer ela e saber qual é a necessidade dela. Então, se eu tenho essa avaliação que antecede a aula experimental, conheço a criança e desenvolvo uma aula específica para que ele precisa, aí sim eu posso ter crianças que vão para a piscina só para um olhar terapêutico, crianças que vão e conseguem ter a possibilidade de aprender um nado específico. Então, depende muito da necessidade da criança. Lógico que a sobrevivência para as crianças com qualquer deficiência, inclusive para as crianças com autismo, a sobrevivência ela é fundamental para qualquer indivíduo, porque a gente está falando de segurança aquática. Então, acho que esse é um ponto primordial. A gente tem que evitar o número de afogamentos, né? E o papel do profissional da natação hoje, um deles é esse, né? Tentar diminuir os graus de afogamento, os níveis de afogamento que a gente tem no nosso país, no mundo todo, inclusive. Então, é possível, dentro da natação, a gente trabalhar com esse foco. Mas a criança, mesmo para trabalhar a própria sobrevivência, eu acho que a criança precisa de, no mínimo, um vínculo com esse professor. Como que eu vou manter uma criança segura, seja no meu colo, no material, ou se posicionar para buscar a borda, se ela não reconhece aquele ambiente, se ela não tem um vínculo com o professor para receber o comando? Então, tem outras coisas dentro do espectro do autismo que antecedem esse objetivo principal, né? Seja ele qualquer for o objetivo. Se o objetivo é trabalhar o comportamento,
eu vou lá e peço auxílio, inclusive, para os profissionais que lidam com o comportamento, que são os terapeutas ABA, por exemplo, lá os psicólogos, enfim. Agora, o objetivo dele é melhorar a comunicação. Então, eu tenho auxílio também dos profissionais que são os fonoaudiólogos. Ah, mas eu quero que ele trabalhe a questão social ou então as atividades de vida diária. Quantas vezes eu não saía mais cedo da aula para ir até o vestiário auxiliar esse aluno a trocar de roupa, entende? A pedido da família. Então a natação, ela é como eu falei para vocês, o ambiente aquático, ele é um facilitador do desenvolvimento, mas para aquilo que a criança precisa como necessidade. E não eu imaginar que a criança que entrou na piscina precisa aprender a nadar crawl, costas, peito, borboleta, né? Ou ela só precisa de sobrevivência. Então eu preciso realmente entender qual que é a necessidade dessa criança e trabalhar em prol desse objetivo, mas como eu falei, sempre enxergando o que a criança tem de potencial, de melhor, não apontando para aquilo que a criança não realiza. Ah, legal. Ó, o Fábio entrou aí, ó. Voltou, deu uma... Ah, legal, Fabião. Obrigado. Tá falando aí, vamos organizar um curso aí. Legal. André, Obrigado mais uma vez. Fala aí. então, para a gente ir finalizando aí, mais uma vez gostaria de agradecer tanto por você ter vindo até Bauru no curso presencial, que foi sensacional, não tem outra palavra para descrever como foi o curso, a parte teórica, a parte prática, foi muito legal mesmo. E agradecer pela live que você topou participar, por todas essas informações que você sempre aí compartilha com a galera, a demonstração aí do amor que você faz né, no seu trabalho, você aplica essa parte de humanização que é bem legal, é muito importante. Então, aí, em nome da First, Curso Treinamentos, a gente fica muito feliz mesmo por tudo aí que você promoveu, tanto aí nessa live quanto no nosso curso presencial, tá? Você como pessoa, a gente, no contato que tivemos aqui em Bauru, vimos, assim, o seu que é um caráter de elogio somente, um paizão, um profissional em tanto, um Melina marido. tá lá dormindo agora. Então, você é uma pessoa de caráter sensacional que tanto eu aí quanto o Fábio fala de você até hoje. Não, o cara é gente boa demais, não sei o quê. Me identifiquei Legal, muito. é gente boa demais também. Então, em nosso nome aí, fica nosso agradecimento, tá? Então, fala aí, despede da galera, fala aí com você Legal. vontade. Como eu falei para você no início, né? Eu queria agradecer de verdade porque o objetivo dessas lives hoje eu acho que é tentar mostrar um pouquinho do que a gente tem de conhecimento, trocar essa informação. Eu seria prepotente demais em guardar isso para mim, né? Egoísta demais. Eu tenho excelentes profissionais que estão na minha equipe e que têm esse mesmo objetivo, que têm a facilidade de compartilhar informações. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Os meus alunos da faculdade que estão aí, os ex-alunos da pós, meus amigos pessoais, eles sabem qual é a importância e a gente conversa isso de maneira transparente. Eu tenho que deixar alguma coisa aí de legado na minha vida e talvez seja essa transparência, essa facilidade de me comunicar e poder oferecer o que eu conheço pouco. Eu ainda tenho que estudar muito, né? Eu até trouxe aqui o livro que eu não consegui até hoje, tá, Marcelo? É aquele mesmo que eu tinha falado para você. Esse daqui é o livro que eu tive a oportunidade de escrever junto com a equipe da doutora Luciana, que é uma psicóloga aqui da cidade. E eu escrevi o capítulo de autismo e natação. Inclusive, quem quiser, tá lá na editora Menon, quem tiver afim do livro, porque quando eu fui dar o curso lá com a Marcela, eu falei, eu preciso buscar, levar alguns livros para vocês. E eu não consegui, por conta da pandemia, muito menos. Então eu tô eu continuo com aquele livro que eu mostrei para você, que tem uma impressão errada, então ele tá de ponta cabeça, ele continua assim. É só meu livro de modelo para mostrar para quem tiver interesse, entra lá na Foi. Menon.
e tiver. Ó, o Paçoca entrou É, aí, um abraço, Paçoca. tem por Então, outro livro estão aqui pedindo para marcado. mostrar o livro novamente. O livro chama Autismo, Práticas e Intervenções. Ele foi escrito por um grupo de profissionais em conjunto com a doutora Luciana Garcia e está à venda lá na editora Menon, no site da Menon. O pessoal tá pedindo, André, para você colocar uma foto dele. Coloca no seu Ah, Insta, legal, vou para a colocar. gente também depois uma Show. foto. E a gente coloca nos stories para o pessoal ver. Pode deixar, pode deixar, coloco sim. E então quem tiver, esse daqui na verdade é um livro que são vários profissionais que escreveram, né, e falam de autismo, e o meu capítulo é específico falando de autismo e natação, compartilhando um pouquinho do que a gente fez. Tem um pouco do artigo que eu também publiquei na revista Síndromes em 2014, um dos primeiros artigos que a gente publicou falando de benefícios da natação para as crianças dentro do espectro do autismo, mas no olhar da família. Então isso tem auxiliado bastante e direcionado o nosso trabalho. E é isso, queria agradecer de verdade porque eu tô a fim de fazer com que a galera se interesse mais, sabe? Eu falo com meus alunos lá na faculdade, é uma área espetacular, é encantadora, é fascinante. Então, mas precisa estudar, cara, você precisa buscar conhecimento de qualidade e fazer um bom trabalho. Então, não é brincadeira, né? Mas quem olhar como brincadeira, que seja uma brincadeira séria, legal, gostosa, prazerosa É e isso aí. baseada em muito estudo. É Legal? isso, André. Gratidão aí por tudo. E tamo junto, hein? Obrigado, Fábio. Agradecer também aí Obrigado mais uma vez. Legal. Agradecer também toda a galera aí que seguiu até o final aí com a gente, quem Isso assistiu aí, também. obrigado a todo mundo. Depois vai ficar gravado, a gente divulga para todo mundo aí. Isso, com certeza, tá? E se Então, é precisar, eu estou à disposição. legal. É recíproco isso aí. Então, boa Valeu, tarde, obrigado mais uma vez. finalzinho de tarde para todos, para você, André. E tamo junto, tá? Show de bola, brigadão. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Falou, tchau.